Salmos número 23. Você sabe por que fala número? Salmo não fala capítulo, porque salmo ele é poético. Salmos, já tem o nome salmos, salmodiando. Então fala, ele tem, quando fala número, é aquele número grande, maior. E versículo tem, porque é os versos. Você não vai falar para o cantor assim, no cantor cristão, vamos cantar o capítulo 154, não é. É um número. Então Salmos fala isso. E quando vocês encontram uma letrinha, ela fala Selá, ou Sela, não me lembro mesmo isso aqui tem. Selá, significa pausa. Porque ele era cantado, então quando chegava ele dava uma pausa, ou tocava os instrumentos, ou se não tiver instrumento, dá uma pausa para outra estrofe. Então aqui diz assim, ó, um salmo de Davi, um salmo pastoral. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha bem, o salmista, se ele é o nosso pastor, então nada vai faltar, porque ele nos pastoreia. O que o pastor faz para as ovelhas? Na prática, vamos dizer, já pega por aí, para a gente entender. O pastor, ele cuida das ovelhas, ele guia as ovelhas, ele dá pasto para as ovelhas, leva o alimento para as ovelhas, ele cura as ovelhas, e ele beneficia das ovelhas também. Diga, irmão Antônio. E uma proteção especial dos lobos, que são a verdadeira atacadora de ovelhas. Amém. E é uma proteção especial também dos lobos que perseguem as ovelhas. Então o pastor das ovelhas andava com cajado. Vocês notem bem, cajado. O cajado ele é que nem um cabo de guarda-chuva, ele tem assim. Alguém sabe por que significa aquilo? Aí, outros sabem que se uma ovelha caía numa cova, no erosão, então ele ia lá com o cajado, ele puxava aquele carinho e tirava. Ele colocava no ombro, né, para levar para o curral para tratar o buraco. Mas aqui Jesus, ele é o nosso pastor. Ele não é o pastor da humanidade toda, porque não segue a ele. Embora este salmo que se aplica aqui a Davi, e também a todos os crentes que estão em sintonia com Deus por meio de Cristo Jesus. Então o crente, ele está em sintonia, ele está ligado. Todo crente que tiver, aquele crente que não está em sintonia com Deus, com Jesus, com Deus, ele não vai ter proteção, tanta proteção, porque ele não está no caminho, andando no caminho que Deus traçou para ele andar, que é o caminho que é Jesus Cristo. Ele deve estar em concordância com Deus. Eu concordo com o Senhor, meu pastor, com os teus ensinamentos, quando tu me corrige, quando tu me guia. Então, ele está ligado com ele. Isso está em João capítulo 15, versículo 7. Nós não vamos lá, não. Ouvindo os discípulos, eles estavam ouvindo e obedecendo a palavra dele. O que eles estavam? Alimentando da palavra dele. A palavra dele nos alimenta a nossa alma. Então nós devemos sempre procurar estar alimentando com a palavra dele. Não sei se é todos os irmãos. Eu, na minha casa, eu sei que sim.
Então, nós lemos bastante a Bíblia, estudando. Mas tem irmão aqui que todo dia cedo dizem que ele e a mulher dele, ele lê a Bíblia antes de trabalhar. Irmãos, isso é um alimento. Ele vai, porque o dia tem muitas dificuldades, o dia é longo. Você encontra muitas coisas que te desagradam. Você encontra muitas injustiças para frente no trabalho. Hoje eu dou graças a Deus, estou liberto disso. Não 100%, porque sei em todo lugar você tem problema. É dentro de casa, até você sozinho tem problema. Mas agora o problema que tem é no trabalho, eu passei por isso. Então você, alimentando a alma, você vai passando, passa. Se você perde a paciência um pouco, você já, você está em sintonia com Deus. Então, ouvindo a sua palavra, alimentando da sua palavra, quando ela está sendo servida por alguém, quando alguém está pregando, está servindo, no caso eu estou servindo a palavra de Deus, estou me alimentando e alimentando vocês. E ainda assim, quando Cristo se apresenta como a ovelha, e ao mesmo tempo ele se apresenta como o grande pastor das ovelhas. Você fala que o Cristo, ele apresentou como ovelha, como cordeiro, quando? Vamos ver se alguém me responde. Quando? Hoje ele está como o grande pastor, o sumo pastor. Porque nós humanos temos o pastor, agora tem o sumo pastor, lá acima é Jesus Cristo. Mas teve uma época na vida dele que ele se fez como ovelha. Quando estava aqui na terra, quando procuraram ele para crucificá-lo, para matá-lo, ele foi como ovelha muda para o matador. A ovelha, nisso ele fez tudo certinho, ele foi como uma ovelha muda, um cordeiro. Ele não reagiu para o matador, não foi gritando. Você pega diferença um porco para degolar, matar ele faz maior escândalo, grita. No sítio o vizinho sabia assim, estão matando o porco lá, faz um griteiro, né? Um escândalo, é a natureza do porco. E a ovelha não, o cordeiro não vem não, ela vai muda. Então, e ele é o grande pastor do seu povo, nós somos o povo de Deus, amém? Então, por quê? Ele foi ressuscitado de entre os mortos, para poder ser o nosso pastor, que está em Hebreus, lá capítulo 13, versículo 20. Então, ele ressuscitou. Aqui no 2, olha como é que ele disse no 2 aqui agora, entendeu? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então ele fala, ele deitar-me faz, deitar-me, esse me, ele fala, é ele, me faz, ele me faz deitar em verdes pastos. Quem aceita Jesus e siga Jesus, ele está construindo um pasto verde, um animal, um pasto verde, um alimento que sustenta. Então, ao seguir qualquer outra voz, a não ser de Jesus, a não ser desse pastor, ele vai nos conduzir a um pasto árido, um pasto seco, num deserto que não tem alimento. Você sabe o que significa isso hoje? Quem for seguir a voz do adversário, ele vai para o mundo. E no mundo ele não vai achar um alimento, um pasto verde. Jesus não vai alimentar ninguém que saiu fora do rebanho dele e foi para o mundo. Ele está no maligno. Lá não acha alimento.
Lá acha alimento só para a carne, só para o homem, só para o gosto nosso. E isso só vai caindo, só vai emagrecendo na vida espiritual. Ele vai enfraquecendo e não tem força para caminhar. Por isso que ele disse: em pastos áridos, em pasto seco, estéril, que não dá fruto, difícil de desenvolver no crescimento, quer dizer, no crescimento espiritual. Ele usa certinhas comparação. Uma criação, um animal, num pasto seco, ele não vai crescer, não vai engordar, fica frágil. E num pasto verde ele vai crescer e vai ficar robusto. E o versículo, ainda aqui no 2 aí: guia-me mansamente. Olha, mansa não é bravamente, não é no grito. Jesus não convida ninguém para seguir ele no grito. É mansa, ele nos guia mansamente. Vem, quem quiser vir após mim, venha. Venha, ele chama mansamente, com amor, não é no grito. Então ele fala assim, para as águas tranquilas. A Bíblia diz bem claro de que a igreja ela não vai salvar. A igreja somos nós. Ela não salva ninguém, mas ela tem capacidade, ela tem preparo, ela tem ensinamento para poder levar alguém a caminhar no caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Então ela diz aqui, então a igreja, a Bíblia diz que a igreja não é o Salvador, e tampouco a religião também não vai salvar ninguém da condenação eterna, e religião nenhuma, somente Cristo. Então nós encaminhamos alguém para Cristo, pregar para Cristo. Podemos seguir a Ele ou podemos seguir outra coisa. É duas coisas: ou nós estamos seguindo a Cristo, ou nós estamos seguindo a nós mesmos, seguindo a um. A Bíblia não diz, Jeremias não disse, lá no capítulo, acho que é capítulo 17, versículo 5: maldito o homem que confia no homem. Ele faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele não está falando assim do homem que confia no outro homem. A gente interpreta assim e às vezes funciona também. Mas o que ele está dizendo assim, porque Judá, ele está falando para Judá, o povo judeu lá de Israel, Judá, ela confiou no Egito, ela confiou no faraó. O que ela fez? Ela confiou nesse. Então ele confiando no homem. Aí o que ele faz? Da sua carne, dele próprio, o seu braço, e aparta o coração do Senhor. Aí ele vai ver, ele vai confiar na sua capacidade, ele vai confiar na sua força, e aparta o coração do Senhor. Então por isso que religião é do homem, não salva ninguém. Então nós podemos seguir duas coisas, ou nós mesmos, ou seguir a Cristo, ou seguir a nós mesmos, é outra coisa. Não podemos seguir os dois ao mesmo tempo. Ou está seguindo a Jesus, ou não está seguindo a Jesus. Não está seguindo a Jesus se não tiver ele. O 13, olha o 13 que ele fala: refrigera a minha alma, guia-me pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Olha como que o salmista disse aqui: refrigera. Sabe o que é refrigera? Refresca, alivia. Você está com a alma sofrida, com a alma quente, está aflita,
Então ele refrigera a minha alma. Quando as ovelhas se esfolavam, quer dizer, à frente, na cerca, então aqui alimentar, alimento alheio, fora. Então elas formavam o que? Procurando erva. O pastor vestia-se azeite em suas feridas, porque ela machucava. Então quando a ovelha machuca, ela vai na cerca, ela vai para o mundo, ela vai esfolar, ela vai se esfolar toda, machuca, e depois ela volta para o seu ambiente, seu pasto, caminho. Aí o pastor, que é o sumo pastor, vai curar as feridas. E o pastor também, com as palavras suaves da sua igreja, usando a Bíblia, vai caminhar o caminho que foi desviado. Então às vezes, quer dizer, guia pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Está pedindo. Guia. Então, às vezes as ovelhas saem do caminho correto. Isso acontece por várias vezes. Acontece por várias vezes. A gente não deve sair do caminho correto. Não seguir homens. Se estiver seguindo homem, seguindo pastor, se ele cair, todo mundo cai. Entendeu? É seguir a Cristo. Aquele que estiver seguindo a Cristo, ele está de pé para poder ajudar a levantar aquele que cai. Qualquer membro, qualquer irmão, membro de uma igreja, qualquer irmão, ele tem capacidade para ele poder ajudar aquele. Às vezes ele está em certo lugar que Deus coloca ele, que nem o pastor não está sabendo, outro irmão não está sabendo, ele vai levantar, ajudar, ele vai socorrer. Então sai do caminho correto por várias vezes. Então o bom pastor as guiava para um bom e reto caminho, de volta para o aprisco, mas precisa ter ele como bom pastor. João, Evangelho de João, capítulo 10, fala: ele é o bom pastor. Isto falando do Senhor Jesus, que morreu na cruz. Versículo 4. Ainda, que ele fala aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele fala ainda, uma hipótese, ainda que eu andasse pelo vale da morte. Está falando que ele andava, ainda que eu andasse, que eu tivesse, que muitas vezes passa pelo vale da morte, pelo sofrimento, andasse pelo vale da sombra da morte, ele não é da morte, da sombra. Às vezes acontece que você passa a sombra, puxa, vai morrer agora, quase, eu passei pela sombra da morte, não temeria mal algum, porque ele está com ele. Então a palavra, fala dos poderes, os poderes da escuridão, que constituem ataques poderosos de Satanás. Quem está andando na escuridão das trevas, ele está sujeito a ataques. Os poderes das trevas, que é Satanás. E aí ele lembra bem que o Senhor está com ele. A tua vara, o teu cajado me consola. Então a posição ideal para o cristão é permitir, é deixar. O cristão permite muita coisa, permite que você deixe. Você deixa ser levado por esse caminho, você deixa ser levado por esse conselho, a gente deixa de ser levado por muitas coisas, porque permite, deixa, permite. Então ele falava assim, então aqui é para permitir que o Senhor, que o pastor luta por ele. Com efeito, a única luta que nos indica que devemos brigar
E batalhar é pela fé. E isso nós devemos lutar, nós devemos brigar, lutar pela fé, como diz lá em 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 12. Lutar, militar pela fé. Trabalho pela fé. Agora, que consolo, que alívio, que alegria é saber que a vara e o cajado estão constantemente combatendo contra os poderes das trevas a nosso favor. Salmo 27, versículo, vamos ler esse versículo aqui, ó. 27 para trás, para frente um pouco. Número 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz. Uma folha para frente na minha Bíblia, ó. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então ele apresenta aqui a Cristo em sua vida como luz em seu caminho. Entendeu? Porque a luz clareia o caminho. Ela mostra o caminho, ela ilumina o caminho. A luz, ele fala. Enquanto que ele, quem? Davi. Enquanto que Davi olhava a densa escuridão, com aquela escuridão na vida dele, no mundo daquela época dele, ele via a sua alma conturbada. Davi, ele via a sua alma conturbada, sem proteção, mas agora ele não tem medo de nada. Ele está falando, o salmista confia no Senhor. Ele falou, ó, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A luz e a salvação. A quem temerei? Então nós devemos estar com isso no nosso pensamento. Ao Senhor é a minha luz. Pronto. Ele é minha salvação. Quem eu temerei? O Senhor é a minha força, a minha vida. E quem eu não me recearei? Nada. Então voltando aqui agora, o 5 de Salmo 23. Então ele fala assim, ó, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Irmãos, vamos ver se os irmãos sabem responder isso aí. Naquele tempo, eu falava assim, unge a cabeça com óleo. O óleo naquele tempo, o óleo ungia a cabeça. Símbolo do quê? O que simbolizava ungir a cabeça? Porque tudo está na cabeça. O Espírito Santo, porque aquele tempo eles não tinham o Espírito Santo habitando como hoje temos. Então ungir a cabeça é um símbolo, ele está falando. E hoje então, nós não precisamos, hoje muitos começam a despejar óleo na cabeça, assim, sabe? Na prática, não é isso aí. As pentecostais, tudo faz isso. O Antônio está falando que os pentecostais, tudo faz isso. Então, quer dizer que não precisa, não é necessidade. Aqueles usavam o óleo como símbolo. Hoje, então, ó. Então ele disse que preparas uma mesa perante mim. Uma mesa de fartura, uma mesa cheia de alimentos. Aqui, num certo sentido, aqui, quando o salmista estava escrevendo isso daqui, os irmãos vão saber que os salmos, palavra que Jesus ia falar. O que ia acontecer com Jesus, então estava acontecendo com Davi. Porque os salmos, a Bíblia é escrita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o autor das Escrituras. Tudo que está escrito aqui, Davi falando ele, as palavras que contando, Jesus ia falar, me prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, para ele ver essa mesa preparada. Estes inimigos não podem tocar nesta mesa, essa mesa enfeitada. Os inimigos não. Inimigos, aquele que não é inimigo de Cristo, que não tem Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, como seu dono. Quando nós tomamos a ceia, é para os salvos. A ceia não salva ninguém.
É um memorial, memória, porque Cristo falou que fazesse isso todas as vezes em memória de mim. Então ele fala: unges a minha cabeça com óleo, um tipo do Espírito Santo. É um tipo do Espírito Santo. O meu cálice transborda, quer dizer, fica cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 2. Vou dar uma lidinha lá que dá tempo. Você não precisa. Atos capítulo 13, versículo 2. Estudei bastante tempo Atos essa semana, né? Atos 13, versículo 2. Aleluia. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Espera um pouco, então não é. 13:52, desculpa, irmãos. Eu li 3:2. É o último versículo. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Os discípulos, então ele estava junto com Cristo, eles viveram junto com Cristo, pertinho de Cristo. Nós também, Cristo está lá no céu, nós estamos junto com Cristo. Então, olha, e os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Nem sempre nós estamos cheios do Espírito Santo. Então, cheio de alegria. Quando você está cheio de alegria espiritual, de servir a Deus, está bem com Deus. Você não está nada que está acusando a consciência. Amém? Então agora aqui, 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me guiarão todos os dias da minha vida. Então ele está falando assim, que se toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei por longos dias. Olha bem, ele encerra esse Salmo 23 dessa maneira: certamente, aquela certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ela é eterna. Então, mas precisamos estar seguindo a Cristo pela misericórdia dele, estamos cheios do Espírito Santo. A bondade nos dá os pastos deleitosos e as águas de repouso. E a misericórdia nos resgata quando neciamente nós saímos dos caminhos da justiça. Saímos dos caminhos. Olha, a misericórdia nos resgata quando neciamente, quando nós, por um descuido, por um desejo nécio, por falta de juízo, nós saímos do caminho da justiça. Então ela nos resgata. A misericórdia de Deus nos tira. Porque nós às vezes saímos por um descuido, por um vacilo, nós saímos do caminho da justiça. É fácil sair do caminho da justiça, às vezes você concorda com uma mentira, uma falha, pega um período de paciência. Aí depois ele fala: e na casa do Senhor habitarei por longos dias, contanto que o Senhor seja o nosso pastor.
podemos contar com tudo isto todos os dias de nossas vidas. Como que falta, em alguns minutos, vou entrar no versículo 24. Um salmo de Davi, o rei da glória. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Olha, ele fala, do Senhor é a terra. Então não tem dúvida nenhuma, qualquer um sabe disso. Do Senhor é a terra e toda a sua e a sua plenitude, a plenitude de tudo, terra, céus, tudo que há, o mundo e aqueles que nele habitam. O mundo e aqueles que habitam. Tudo é do Senhor. Deus que fez o homem, seja crente ou não seja crente, tudo é de Deus, pertence a Deus. A alma de toda a humanidade pertence a Deus. Mas só vai morar com Ele, só vai habitar com Ele na casa dela, aquela que render a Ele por meio de Cristo. Render, humilhar, porque Deus Ele é Deus Ele criou tudo, tudo Ele é dono de tudo. E Deus ama todo mundo, Ele amou o mundo. Se nós pensarmos bem, refletir bem, tudo é de Deus. Porque Ele é Criador, Ele é que criou. Veja só como é que Deus é misericordioso. Desde nasce uma criança, bebê, Deus já sabe antes o que vai ser o futuro daquele feto. Deus sabe tudo, se ele vai crer em Jesus ou não. Quando Deus, antes de tudo, mesma coisa, ele fez o mundo antes. Deus já sabia tudo, Ele é sabedor, Deus sabe. Então Ele sabia, vai pôr a população, mas Deus já sabe quem vai aceitar e quem não vai aceitar. O plano está feito. A Bíblia está em todo lugar. A palavra está pregada. A Bíblia está em todo lugar. Tudo pode ter acesso a ela. Sabe que para poder ir morar com Ele, tem que aceitar Jesus. E Deus já sabe, antes de nós nascermos, se nós ia aceitar Ele ou não. Não é que Ele predestinou assim, você vai, aquele um vai para o inferno, e aquele vai para o céu. Deus não escolheu ninguém como a gente escolhe a dedo, como a mulher vai escolher a cozinheira o feijão, né? Vai pegar o bom, vai trazendo para cá, esse ruim aqui vai trazendo para cá, vai para o fora, vai escolher. Deus não fez isso. Deus já sabe aquele que vai aceitar. Lá em Apocalipse fala, lá em Romanos também fala, em Efésios. Aquele que antes de tudo ele conheceu, ele predestinou, quer dizer, é um destino, antes, já está sabendo, Deus já sabe, Ele já sabe. Sabe todas as curvas, vai ter essas curvas aqui. Deus já sabe todas as curvas da vida que nós vamos na nossa vida. Se nós chegamos aqui, nós não vamos fazer essa curva, resolve assim, fazer para cá. Deus já sabe, já está predestinado. O que nós vamos mudar de pensamento para frente, Deus já sabe. Eu cheguei sentado aqui e falei para uma Rosana, pode abrir em Tiago e pregar capítulo 3. Mas Deus já sabia. Ele não vai pregar o capítulo 3 de Tiago, vai pregar Salmo 23. Jamais passou isso na minha cabeça, no meu pensamento, de pregar esse Salmo 23. A gente tem que deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Você olha assim, é mais necessário. Aí, e aquele que não vai aceitar também está predestinado. Deus já sabe se ele vai ou não. Deus sabe quantos que vai morar lá. Então aqui é tudo Deus. Deus criou a terra, portanto, legalmente lhe pertence.
Infelizmente, vamos dizer assim, o mundo na atualidade, nos tempos de hoje, se encontra em rebelião contra Deus. Porque Deus fez tudo certinho para o homem viver e usufruir da terra, começando pelo Adão. O homem se rebeliou contra Deus, dominado por quem? Por parte de Satanás e as forças de espíritos malignos. É isso que está no mundo. A Satanás está com uma força tão potente, mas ele vai até quando Deus deixa, permite. Ele não vai além de Deus. Deus deixou o mundo na mão dele. E está 2 Coríntios, capítulo 4, Efésios 2, 1 João 5,19. Entretanto, com a segunda vinda de Cristo, tudo isto será retificado, tudo será mudado com a vinda de Cristo. Então nós sabemos, nós viemos aqui hoje, nós não viemos para perder tempo, ninguém vem nesse local para passeio, vem para cultuar, louvar a Deus, ouvir a palavra de Deus que vai ser pregada. Todos os pregadores, pastores que usem o púlpito para falar para a população, ele deve se colocar na mão de Deus, falar o que agrada a Deus, falar a verdade. Porque lá em Tiago diz assim, ó, muitos de vós, no capítulo 3 lá, não sejais mestre, muito, olha, ele falou muito, porque receberá maiores condenação. Muitos de vós não sejam ensinadores. Tenha cuidado para ensinar, porque vai ensinar o caminho de Deus. E se ensinar um caminho errado, e se não usar bem as escrituras, ensinar alguém a caminhar mais no caminho errado, tem que ser sincero, não ter amor à pessoa, ensinar o bem. Olha, você está no caminho errado. Você vai conversar com uma pessoa, olha, infelizmente, você tem que falar, né, o certo, não cooperar com a mentira, com o erro. Então, voltando aqui em Salmo número 1, aqui no versículo 1, 23. Lembre bem, vamos ler tudo juntos, irmãos? Deixa eu pegar fiel aqui para ler tudo junto. Sabe que fala a mesma coisa? Não reparei. Vamos ler, sabe tudo decor, né? Vamos. Salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Novamente, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Vamos louvar a Deus.